Imagina só a seguinte situação. Você tem uma análise muito importante para entregar na semana que vem no seu trabalho. É uma análise que vai dar um impacto de mais ou menos uns 50 milhões de reais para a companhia. Aí você vai lá, chega no trabalho e fala: Não, eu preciso dar foco nessa análise, nesse projeto. Só que aí você chega e responde alguns e-mails. Aí vai lá, responde um, responde outro, terminou, dá umas 11 horas da manhã. Aí você fala: Não, agora eu preciso dar foco nessa análise. Só que aí vai lá uma pessoa te chama e pede uma ajuda para uma coisinha. Aí você vai lá, ajuda essa pessoa. Quando você vai ver, já deu a hora do almoço. Você fala: Não, depois do almoço eu vou resolver essa análise que é muito importante. Aí você volta do almoço e seu chefe te chama e pede uma ajuda para uma outra coisa rapidinho. Você vai lá, ajuda seu chefe e volta. E quando você vai ver, já deu 3 horas da tarde. E aí você fala: Não, agora eu realmente preciso dar foco nessa análise. E aí você começa a abrir a análise e quando você vai começar a ver ela, o seu chefe te chama para uma reunião urgente, para uma análise que precisa entregar amanhã, que é menos importante, mas é que é urgente porque é para amanhã esse negócio. E aí você vai lá e fica o resto do dia ajudando o seu chefe fazendo essa análise. Aí chega o final do dia, você não fez nada da análise que você precisava fazer, mas tudo bem, porque essa análise é só para a semana que vem. Só que você vai repetindo esse mesmo comportamento ao longo da semana. E aí, quando chega na semana que vem, que agora é essa semana, você sai correndo para fazer aquela análise, e aí você faz hora extra, tem que trabalhar um monte, fica estressado, e aí no final você consegue entregar. Não no mesmo nível que você esperava entregar, na mesma qualidade, mas pelo menos você vai lá e entrega. Mas você vai repetindo isso para várias outras tarefas, e não consegue priorizar as coisas que são mais importantes para você fazer. Não sei se você se identifica com esse tipo de situação, mas eu já passei várias vezes por isso quando eu era analista de negócios. Eu vivia sobrecarregado no meu trabalho, tendo que apagar vários incêndios todo dia, só que não sobrava tempo para focar naquilo que realmente era mais importante, tanto para mim como pro negócio em si, para a empresa. Só que eu percebi que isso não acontece só comigo, mas com várias outras pessoas, e provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, isso também deve acontecer com você. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e eu descobri que existe uma explicação científica do porquê que isso acontece. Inclusive, até é um comportamento natural do ser humano. Então, a ideia desse vídeo é eu explicar para vocês o que eu descobri, né? Então, por que a gente age dessa maneira, de sempre estar apagando o incêndio, ao invés de fazer as coisas que são realmente importantes. E depois, eu vou dar uma dica prática de como vocês podem solucionar isso e sair de uma vez por todas dessa espiral de demandas que vão te sugando ali ao longo do dia. E um spoiler: as pessoas que se consideram mais ocupadas, às vezes nem precisa ser ocupada, mas se considerar mais ocupada, elas tendem a sofrer mais com isso. Mas antes de eu continuar com o vídeo, se você estiver gostando dele, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito para receber mais conteúdos como esse. Também você pode me seguir no Instagram, Alessaito Oficial, onde eu vou postando outros tipos de dicas e outros tipos de conteúdo também. Então vamos lá. A resposta curta e simples para você sair dessa espiral de demandas que vão te sugando é você aprender a priorizar suas tarefas. Só que isso provavelmente você já ouviu e você já sabia. A questão é que é bem simples a teoria disso. O difícil é conseguir realmente implementar na prática. Eu vou falar para vocês por que isso acontece. Mas antes vamos entender primeiro como funciona essa questão da priorização. Bom, existem dois critérios principais que as pessoas costumam utilizar para poder priorizar as tarefas. E não só as demandas que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, mas até inclusive para você fazer priorização de projetos e análises maiores na sua empresa. Esses dois critérios são a urgência, ou seja, o prazo que você precisa para entregar a sua tarefa, e a importância daquela tarefa. E normalmente essa importância ela é medida pelo impacto que ela pode causar na empresa, principalmente o impacto financeiro, então o lucro que ela pode gerar, ou o custo que ela pode cortar, enfim, então é algum tipo de impacto ali, ou até também o número de clientes que ela pode trazer ali para a empresa. Então, de alguma forma ali mensurar qual que é o impacto, qual que é a importância que aquela tarefa ela tem ali para a empresa. E tem uma matriz bem famosa que espelha esses dois critérios de priorização, que é a matriz Eisenhower, que faz menção a um ex-presidente dos Estados Unidos e ex-general militar, que, segundo alguns relatos, ele era muito bom em priorizar as atividades dele, e por conta disso ele era bem eficiente, e ele atribuía isso graças a esse método de priorização que ele utilizava. Como que funciona ele?
Basicamente, ele colocava as atividades dele em 4 quadrantes. As atividades que eram importantes e urgentes, as que eram importantes, mas que não eram urgentes, as que eram urgentes, mas não eram importantes, e as que não eram nem urgente e nem importante, ficavam aqui. Dando um exemplo, uma atividade que seria importante e urgente é uma análise que tem um potencial de impacto de 50 milhões de reais para você ter que apresentar hoje. Então ela é importante pelo impacto, pelo possível impacto financeiro que ela tem, e é urgente porque você tem que apresentar isso hoje. Uma atividade que é importante, mas que não é urgente, seria um projeto de reestruturação de processos com uma economia de 60 milhões de reais para daqui a 4 meses. Então, ela é importante pelo impacto financeiro de 60 milhões, só que ela não é urgente porque é daqui a 4 meses. Uma urgente e não importante seria, por exemplo, você ter que aprovar um orçamento de R$ 200 até às 5 horas da tarde de hoje. Então, ela é urgente porque você tem que fazer isso hoje, mas ela nem é tão importante porque é só de R$ 200, comparado aqui com essas outras atividades de milhões aí de reais de impacto. E por último, a não urgente e não importante seria uma revisão de dados, por exemplo, que você tem que fazer de um projeto que não tem ganho relevante quase nenhum para a companhia, então é um projeto ali meio secundário, e que também não tem prazo definido para você fazer. Então ninguém ali estipulou aí uma data limite para poder entregar. Então ela não é nem importante e nem tão urgente. Para a gente ficar bem claro e óbvio que as atividades que estão desse lado da matriz, ou seja, que são importantes e urgentes, elas são muito mais prioritárias do que as que estão nesse lado aqui, que não são nem urgentes e nem importantes. E isso a gente não tem problema em priorizar ali na nossa cabeça, no nosso dia a dia. O problema são as atividades que estão nesses outros 2 quadrantes. As que são importantes, mas não são urgentes, e as que são urgentes, mas que não são importantes. Pensando de uma maneira racional, essa atividade aqui de 60 milhões de reais, por mais que ela seja só para daqui a 4 meses, ela é muito mais prioritária do que essa atividade aqui, que é de apenas R$ 200, que é para hoje. Isso a gente sabe racionalmente quando a gente olha aqui para essas duas atividades. Só que vamos ser sinceros, na prática, quantas vezes você já deixou de começar um projeto que era muito mais importante para você fazer essas coisinhas pequenas que tinham um impacto muito menor no seu dia, mas que tinha uma urgência ali que você tinha que fazer até hoje ou até amanhã. Então, na teoria, é fácil a gente falar que isso daqui é mais prioritário. Mas na prática, no nosso dia a dia, quando a gente está ali na correria, a gente acaba fazendo um monte dessas pequenas tarefas que eu considero como apagar vários incêndiozinhos que vão chegando na nossa mesa. E como eu disse para vocês antes, existem vários estudos com várias hipóteses do porquê que isso pode acontecer. Uma revisão bibliográfica de vários estudos na área de psicologia comportamental, ela levantou alguns argumentos, algumas hipóteses do porquê que a gente dá mais importância para as atividades que são mais urgentes em detrimento das que são mais prioritárias. Um dos motivos é que normalmente as atividades que são mais importantes, elas tendem a ser mais difíceis de concluir do que as que são mais urgentes. Então, por conta disso, a gente acaba indo pelo mais fácil, que é resolver o que é urgente, mas que é rapidinho, do que colocar a mão na massa no que realmente é importante, mas que dá mais trabalho. Voltando até no exemplo que eu dei para vocês, né? Essa atividade aqui, ela é muito mais trabalhosa do que essa outra atividade aqui dessa aprovação de orçamento. Então a gente tem essa tendência a querer escolher as atividades mais fáceis primeiro, para eliminar e depois concentrar nas atividades que são mais trabalhosas. Um outro argumento até dizia que as tarefas que são mais urgentes, elas tendem a ter um retorno mais rápido, uma recompensa mais rápida e uma recompensa mais concreta. Ou seja, a gente sabe com mais exatidão qual é o retorno que a gente vai ter com aquela atividade. Então, por conta disso, a gente acaba fazendo elas em detrimento das atividades que são mais importantes e menos urgentes, né? Que normalmente tem um retorno menos concreto, a gente não sabe ao certo dizer qual que vai ser o impacto daquele retorno, e também é um retorno que demora mais para chegar para a gente. Todos esses argumentos, eles falam que normalmente as pessoas optam pelo mais urgente por características desses tipos de atividade, que normalmente tem uma recompensa mais rápida, uma recompensa mais concreta, ou que às vezes é mais fácil de ser executada do que as mais importantes e menos urgentes. Só que um estudo, publicado em 2018, quis isolar todos esses fatores. Então ele quis provar que mesmo com atividades
que tenham o mesmo grau de complexidade, a mesma velocidade do retorno da recompensa e a mesma exatidão, né, que as pessoas sabem qual que é a recompensa que elas vão conseguir com cada uma das atividades, mesmo com tudo igual, só pelo fato de eu adicionar o fator urgência na priorização, mesmo que fosse uma urgência que é ilusória, ou seja, que não é importante, não é relevante para aquele contexto, mesmo assim, as pessoas tendiam a escolher mais as tarefas urgentes do que as importantes. Um experimento feito com 124 estudantes de uma grande universidade nos Estados Unidos quis testar se as pessoas mudavam a forma como elas priorizavam as atividades delas quando era adicionado o fator urgência no meio, só que mesmo que essa urgência não fosse relevante para o contexto, fosse uma urgência ilusória. Os estudantes tinham que escolher apenas uma dentre duas tarefas para resolver. Ambas eram semelhantes, com o mesmo grau de dificuldade. E independente da tarefa que eles escolhiam, o prazo para resolver ou a A ou a B era de apenas 5 minutos. A única diferença é que se eles resolvessem concluir a tarefa A, eles ganhavam como recompensa 3 chocolates da Hershey's, como uma forma de simular o impacto da atividade, né? Agora, se eles escolhessem concluir a tarefa B, eles ganhavam 5 chocolates da Hershey's. Pensando de uma maneira lógica, faz muito mais sentido eu escolher o B, que tem um retorno maior, do que o A, sendo que ambos têm o mesmo prazo para resolver, de apenas 5 minutos. Só que foi adicionado um pequeno detalhe para o experimento. Eles dividiram os estudantes em 2 grupos. No primeiro grupo, o grupo de teste, eles falaram que os estudantes que escolhessem fazer a atividade A, que dava 3 chocolates de recompensa, eles teriam um prazo de 10 minutos, sendo que para a atividade B, eles teriam um prazo de 24 horas. Só que uma coisa, o tempo para fazer cada uma das atividades ainda era só de 5 minutos. Ou seja, esse prazo era ilusório, porque qualquer uma das duas atividades tinha um prazo maior do que o tempo que eles tinham para resolver qualquer uma delas, que era só de 5 minutos. E lembrando que eles só podiam escolher apenas uma das atividades para resolver. Agora, no outro grupo, o grupo de controle, eles falaram que o prazo era igual para os dois, de 24 horas, mesmo eles tendo apenas 5 minutos para resolver qualquer uma das atividades. Pensando de uma maneira racional, espera-se que todos os estudantes escolhessem a atividade B, que dava uma recompensa maior e que, independente do prazo que ela tinha, ele era ilusório. Então, simplesmente você escolher o que teria um maior impacto, a atividade B. E no grupo de controle, os que tinham prazo igual, realmente, apenas 13,3% dos estudantes escolheram a opção de menor recompensa, a atividade A. Só que para o outro grupo, o que foi colocado um prazo que era ilusório, que não fazia diferença nenhuma, essa porcentagem subiu para 31,3%, ou seja, mais que o dobro do percentual do grupo de controle. Simplesmente por essa ilusão de que essa atividade ela tinha um prazo menor para resolver, ou seja, que tinha uma ilusão de ser mais urgente. Esse estudo concluiu então que o fato de você adicionar um fator urgência, mesmo que fosse ilusório, ele desviava o foco das pessoas do que era mais importante e colocava o foco no que era do que parecia ser mais urgente, mesmo não sendo. Um outro experimento desse mesmo estudo mostrou que se fosse salientada a importância de cada uma das atividades, ou seja, fosse dado mais foco para a importância, as pessoas tendiam a minimizar esse efeito de desviar o foco, esse efeito conhecido como o efeito da mera urgência. Só que um outro experimento ainda mostrou que as pessoas que tinham um senso de que elas eram mais ocupadas, não necessariamente que isso fosse verdade, mas que elas se sentiam mais ocupadas, elas tendiam a sofrer mais com esse efeito. Por quê? Porque essas pessoas, elas tendem a dar mais valor para a dimensão do tempo. E por conta disso, elas vão dar maior foco para as atividades com prazo menor. Bom, agora que a gente viu que o ser humano ele tem essa tendência de priorizar o que é mais urgente em detrimento do que é mais importante, como que a gente faz para não cair nessa armadilha? O primeiro passo é a gente ter consciência de que a gente está sujeito a esse tipo de efeito. Então a gente saber que uma hora ou outra a gente pode acabar priorizando o que é o mais urgente em detrimento do que é mais importante, simplesmente por uma falha ali da maneira como a gente pensa, de não ser tão racional, né? De dar mais valor ao que é urgente. Uma vez que você cria essa consciência, fica muito mais fácil de você conseguir detectar quando que você está caindo na armadilha ou não. Então esse já é o primeiro passo, você criar consciência de que você está sujeito a esse efeito. E o segundo passo é você utilizar algum método de priorização que deixe muito claro qual que é o impacto de cada uma das atividades que você está fazendo.
para você também ter mais consciência de qual que é a importância, e não urgência, a importância de cada uma das atividades que você tem para fazer. Lembra que eu falei daquele outro experimento que mostrava que quando a gente salienta essa questão da importância das atividades, você tende a cair menos nessa cilada aí, nessa armadilha de priorizar o urgente ao invés do importante. E um dos métodos mais clássicos de priorização é justamente a matriz Eisenhower que eu mostrei para vocês. Então, para utilizar essa matriz, vocês terão que listar todas as atividades que você tem para fazer, as análises, os projetos. E aí, para cada uma dessas atividades, você vai colocar qual que é a importância dela, e aí, no caso, pode ser o impacto financeiro, depende do impacto que você está mensurando, e também qual que é o prazo para cada uma dessas atividades. Quando você define o grau de importância e a urgência de cada uma das tarefas, você consegue distribuir essas tarefas ao longo da sua matriz. A partir disso, você consegue decidir as tarefas que caírem no quadrante do que são urgentes e importantes, você deve fazer como prioridade número 1. As atividades que caírem no quadrante de que são importantes, mas que não são urgentes, você vai agendar para fazer posteriormente. Mas tem que agendar e cumprir com a sua palavra. Então, realmente fazer na data que você estipulou. As atividades que forem urgentes, mas que não são importantes, você vai delegar para outras pessoas. E se não for possível você delegar essas atividades para outras pessoas, você vai deixar elas como terceira prioridade. Porque lembrando aqui, essa é a primeira e essa é a segunda. Então essas daqui vão ficar de lado e você vai dar mais foco para essas outras duas atividades, porque elas não são tão importantes, ou seja, não tem um impacto tão grande aí para o negócio. E aí, por último, as atividades que não são nem importantes e nem urgentes, você vai ter que eliminar. E aí, no caso, se a gente está priorizando as atividades, significa que você tem pouco tempo para resolver elas. E aí, no caso, você não vai ter tempo suficiente para resolver todas as atividades que você está se propondo. Então, alguma delas você vai ter que eliminar, que faz parte do processo de priorização. Então, não tenha dó de eliminar as atividades que não são nem urgentes e nem importantes. Simplesmente corta e deixa para fazer depois, se você tiver tempo. Se eu pudesse dividir esse vídeo em 3 lições valiosas, eu diria que a primeira lição é você ter consciência dessa armadilha do ser humano em entender a querer priorizar as tarefas mais urgentes em detrimento das que são mais importantes, o que é um erro. A segunda dica seria utilizar alguma metodologia para você conseguir mapear o que é importante e o que é urgente em cada uma das atividades que você faz. E a terceira dica que eu daria seria você não ter medo e não ter receio de você dizer não para algumas atividades. Então, simplesmente, se chega para sua mesa alguma tarefa que não é nem urgente e nem importante, você aprender a dizer não para esse tipo de atividade, porque aí você consegue dar maior foco para as atividades que são mais prioritárias para você. Se você começar a adotar essa postura, você vai começar a dar foco para as atividades que são mais importantes, e se chegar no final do seu expediente e você ver que está faltando tempo, se pelo menos faltar tempo, faltou tempo para as atividades que não são tão importantes. Então você não necessariamente precisa fazer horas extras e se sobrecarregar de trabalho para ter que se matar de fazer elas. Você simplesmente pode eliminar e voltar para sua casa e fazer suas coisas. Bom, espero que essas dicas te ajudem a ter uma rotina de trabalho mais produtiva, assim como me ajudou muito. Comenta aqui embaixo se vocês já caíram nessa armadilha, né, de priorizar o que é urgente em detrimento do que é importante. E lembrando de novo, se vocês quiserem outras dicas, só me seguir aqui no Instagram, Alessaito Oficial. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.